Falamos em atividade física. O comum é pensarmos em construir músculos ou emagrecer. Mas a atividade física, num contexto emocional, é muito mais do que isso. E na Ayurveda, nós olhamos para o quanto que esse organismo precisa se mover. Hoje nós entramos no capítulo 9 do livro de Dr. Suhas Krisagar. Mude seus horários, mude sua vida. E neste capítulo 9, que ele vai trazer qual é o exercício certo para você. Nós vamos entrar nas particularidades de cada organismo conforme a necessidade dele dentro de um desequilíbrio psíquico-emocional, psicofísico-emocional. Quando nós não estamos nos sentindo muito bem, ou por angústia, uma depressão, por um conflito interno, por uma dificuldade num relacionamento afetivo amoroso, quando você está passando uma dificuldade financeira, até porque o dinheiro, ele representa o sustento. Tudo isso acarreta num desequilíbrio bioquímico, hormonal. Então nós não estamos falando sobre estética, nós não estamos falando sobre mova-se, como se fosse uma imposição sobre você, como eu tenho falado aqui nas últimas semanas, né? O óbvio. Por que nós deixamos de fazer? Porque por trás do óbvio existe uma história. Por trás do óbvio existe uma dor. Que se nós não olharmos para esta dor, este óbvio que esconde uma história, ele pode se tornar para você um motivo de punição. Um motivo para você falar mal sobre você mesmo. Ou desprezar aquilo que poderia ser uma solução, que é o movimento. Ontem, finalizando o capítulo 8, eu trouxe aqui para vocês a fala de Dr. Suhas quando ele diz que na Ayurveda qualquer movimento é uma atividade física, considerando que nós precisamos de um tripé, que é a sustentação, o movimento e a transformação. A transformação é tudo aquilo que você almeja, talvez você almeja uma vida melhor, ou seja, transformação. Você deseja criar alguma coisa, transformação. Você deseja ter mais habilidades que você sabe que tem, transformação. Mas para isso eu preciso da sustentação, que é o desequilíbrio dosha. Para quem fez os testes do sono, o teste metabólico, que talvez você tenha encontrado aí a resposta de um metabolismo lento e com isso você acaba ganhando peso. E uma atividade física para acelerar esse metabolismo, ele é importante, mas tem algumas outras coisas a mais que precisam ser vistas. E assim nós fizemos com os outros, como o metabolismo variável ou o metabolismo pesado. Vamos olhar, por que ele, antes de eu adiantar, eu acabo trazendo, adiantando as falas. Vamos fazer a leitura na íntegra.
Antes disso, para nós recebermos essa leitura de hoje, porque como a gente vai agora não para aquilo que é o generalizado, mas para cada exercício, um exercício certo para você. É o título, né, do capítulo. Solta os seus ombros. Lembram do capítulo 2, para você encontrar uma meditação? Coloque os seus 3 dedos no seu pulso. Inspire, expire. Inspire pelo nariz. Expire pela boca. Sustentando os seus dedos no pulso. Inspira pelo nariz, expira pela boca. E você começa a prestar atenção na pulsação. A sua atenção está toda no seu pulso. Inspirando pelo nariz, expirando pela boca. Ajeita o seu bumbum, alinha a sua coluna. Inspirando pelo nariz, expirando pela boca. Imagina que tem um fio no topo da sua cabeça. E agora, quando você inspira, imagina que você é um balão que enche a sua barriga, abre a parede abdominal, expande o espaço dentro de você. Expira, deixando o ar sair pela boca, imaginando que tem um fio no topo da sua cabeça, contraindo a parede abdominal. Abra os seus olhos, caso você estivesse com seus olhos fechados. Traga a sua atenção para cá. Quando falam de exercícios, as pessoas costumam pensar em termos de construir músculos ou emagrecer. Pausa para essa frase. Em nenhum momento estamos falando que talvez você criar músculos não seja muito saudável. Importante? A massa magra. Ele não está falando isso, que isso não seja importante. E que talvez você realmente esteja com sobrepeso. E que isso não vai te fazer bem. O que eu estou trazendo aqui para vocês de informação é que este corpo que está com sobrepeso, ele está contando uma história de perigo. Porque o óbvio seria que você precisa emagrecer, mas você não consegue. Por alguma história, alguma questão, que o seu corpo está criando uma defesa. Tá claro isso para vocês, gente? Vocês estão compreendendo? Para não ficar parecendo que eu estou desprezando a necessidade de repente, você buscar um nutricionista, um nutrólogo, ter um acompanhamento para que você possa realmente emagrecer de uma maneira cuidadosa, acompanhado.
Tá claro? Mas o que eu estou trazendo aqui como proposta é de você não ficar refém disso, como se fosse esse o problema. É como se você também estivesse com um câncer. E eu não estou falando que você não precisa buscar um oncologista, um hospital, e que possivelmente você precisaria de um tratamento regular, talvez até cirúrgico. Eu passei por isso. Eu passei pela cirurgia, fiz uma cirurgia, fiz radioterapia, fiz braquiterapia. Ia regularmente no hospital do câncer. O que eu estou dizendo é que por trás de uma doença existe uma informação importante que vale a pena você olhar, porque não é em vão. Tudo aquilo que o nosso corpo traz de informação não é em vão. E assim nós podemos ir além do sintoma, além da doença. Olha o que ele está trazendo. Muita gente conta os minutos na esteira ou marca hora na academia como se fosse uma punição pelos maus hábitos alimentares. Exercício é muito mais do que isso. Então, a fala aqui é: se você quiser só emagrecer, isso é até pouco. Se você quiser só construir músculo, ter um corpinho esteticamente mais bonitinho, conforme o seu olhar, né? Porque a estética também, ela é tão relativa. O que é bonito para você pode não ser bonito para o outro. Então, isso ainda é pouco. Aí você imagina que se aquilo que você deseja nem é o bônus que você poderia ter, olha que fantástico. Então, é a oportunidade de fazer uma respiração completa, de você ficar mais vivo, de trabalhar e aumentar os seus músculos e de queimar gordura. Se você praticar na hora certa, você não vai ter que fazer tanto sacrifício. É isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Que a mesma atividade física que você faz 8 horas da noite, você está se sacrificando muito mais, mesmo que isso agora possa estar te dando um certo prazer, do que se você praticá-la às 7 horas da manhã. Ou às 6. Nós vimos isso no início do livro. Novaldo, eu não consigo acordar cedo. Ou você não está lendo o livro junto comigo, ou você não compreendeu nada do que nós vimos até aqui. Não é sobre você não estar conseguindo acordar cedo. É sobre você não estar conseguindo descansar na melhor hora que favoreça o seu organismo. E em ocasiões que realmente não tenha como, talvez você faça faculdade à noite porque o seu curso não tem outro horário, ou porque você precisa fazer uma faculdade à noite, porque você precisa trabalhar durante o dia, senão não tem quem pague a sua faculdade. Mas aí nós estamos falando de um caso específico, que tem tempo para acabar. É só esse período da faculdade. Então, quando nós fazemos alguns sacrifícios, nós precisamos ter um tempo determinado. Como eu já expliquei aqui no início do livro, quando teve até uma pergunta, né? Ronivaldo, e a pessoa que trabalha de turno, que trabalha à noite, né? Nós precisamos das pessoas que trabalham à noite.
o médico que é um plantonista noturno, né? A doença, ela não escolhe hora para chegar. Ah, Ronivalda, né? A minha doença escolheu chegar meia-noite. Ou você tá grávida, né? Às vezes não é uma doença, né? É um serzinho chegando e ele resolve chegar 1 hora da madrugada. E que se você vai para o hospital, tem pessoas lá, né? Desde o recepcionista, tudo, né? Tudo tá funcionando. Porém, essas pessoas, elas precisam de um tratamento específico. Se você é um profissional que trabalha contra o fluxo do seu relógio biológico, algumas medidas importantes precisam ser tomadas. Inclusive, nós sabemos que pessoas que trabalham contra o fluxo do relógio biológico, elas se aposentam mais cedo. Então, nós não estamos falando aqui, eu não estou falando aqui das exceções. Se você é exceção, então isso precisa ser olhado com carinho, com cuidado. Tá claro, né? Então, exercício é muito mais do que isso, do que músculo ou emagrecimento. É a oportunidade de fazer uma respiração completa, de trabalhar e aumentar os músculos e de queimar gordura. Se você praticar na hora certa, que é o que eu acabei de explicar aqui. Mas também há o risco de desenvolver lesões ou inflamações caso as rotinas de exercícios sejam intensas demais para o seu tipo de corpo. Uma de minhas pacientes trabalha em um banco e passa muitas horas sentada no escritório. São tantas reuniões durante o dia que exercitar-se ficou impossível para ela. Em nossa primeira consulta, ela me disse que detesta malhar, mas se forçava a fazer longas sessões de treinos no fim de semana para tentar se manter em forma e emagrecer. Tive que lhe dizer que este é o grande mito do exercício. Achar que se emagrece só malhando. Na verdade, provavelmente, você gasta mais energia numa boa noite de sono do que na academia. Ela se espantou comigo. Então ela diz, então posso parar? Coloca até entre aspas. Bom, eu respondi, não, eu não estou dizendo isso. Todos precisamos de atividade física, todos os dias. Mas nem todos necessitamos da mesma quantidade ou do mesmo nível de intensidade. Além disso, algumas pessoas se dão melhor em aulas em grupo, onde podem socializar e manter a concentração. Outras precisam de caminhadas ou corridas a sós para clarear a mente. Alguns indivíduos necessitam de competição ou um alto nível de esforço, mas são exceções. Nenhuma tendência é melhor do que a outra. A pergunta é: de que tipo de exercício você precisa? Só quando você conhece seu tipo de corpo e sabe como reage física e mentalmente ao exercício, você pode escolher o programa certo para você. Para descobrir como seu corpo responde aos exercícios, faça este teste rápido.
O que queremos analisar é sua reação natural à atividade física, segundo sua experiência. Para cada uma destas perguntas, encontre a opção que descreve melhor a sua realidade. Então aqui ele faz 19 perguntas. Eu vou deixar essas 19 perguntas lá nos meus stories. Esse questionário, ele pode te ajudar a encontrar o alinhamento com os 2 testes anteriores que eu já deixei aqui também, que é o teste do sono e o teste do metabolismo. Aqui, possivelmente, você vai encontrar semelhança com o teste do seu metabolismo, que eu já tinha explicado que o teste do sono, ele pode divergir. Nesse aqui é muito comum, tá? Você chegar na mesma resposta. Que aqui, novamente, ele vai chegar. Qual é o resultado de praticantes, de pessoas que têm um desequilíbrio variável, que seria um desequilíbrio vata, o desequilíbrio pita, que seria os praticantes de atividade mais forte, ou seja, que tem o Agni queimando mais fortemente, ou o Kapha, que é o mais lento, que seria outro tipo de metabolismo. Só para vocês compreenderem que no resultado, se você encontra um resultado que a sua prática de atividade física são praticantes leves, que possivelmente você teria um desequilíbrio Kapha. Só para vocês compreenderem, mas faça o seu teste, me peça, pega lá nos stories. Se você está assistindo a live gravada e já passou das 24 horas que eu deixei nos stories, que some, né? Manda um direct para mim. Talvez você esteja chegando aqui pela primeira vez. Você não fez nem o teste do sono, nem o teste do metabolismo. E você queira se inteirar disso. É gratuito. Você fala comigo lá no direct. Eu envio para você pelo seu WhatsApp, porque lá no direct não cabe, porque a mensagem ela é longa. E assim, você pode dar uma olhadinha para como que você funciona e você para de se chicotear aí, né? Olha o que ele diz. Se você respondeu a maioria das perguntas como letra C, talvez tenha dificuldade de se exercitar o suficiente. Pode ir à academia de forma intermitente, mas isso nunca foi uma prioridade para você, por causa do seu metabolismo lento. Em termos ayurvédicos, você é o tipo Kapha, tranquilo demais para ficar obcecado com o corpo ou para se envolver em atividades competitivas. E isso é até bom. Mas a atividade física, ela é importante para todos, inclusive para você. Sem o exercício, você corre o risco de desequilibrar Vata, que é o responsável pelo movimento, né? Seu corpo absorve líquido em excesso e você vai ficando cada vez mais preguiçoso até chegar um momento que você se torna apático. É aquela pessoa que vai ficando muito parada, né? Sem muita ação reflexa. De todos os tipos de corpo, o seu é o que reage melhor à atividade física. Resposta rápida. Olha, parece contraditório, né? Porque você raramente sofre lesões e nunca se cansa. Um treino intenso o encherá de vitalidade
e lhe dará um brilho saudável. Então você é aquele tipo de pessoa que tem aquela resposta rápida que dá até raiva, né? O outro tá lá, né? Anos fazendo atividade, você chega e rapidinho, né? A coisa fica viçoso, né? Isso pode ser uma revelação, porque muitos praticantes leves se veem como gordos e não saudáveis. Seu tipo de corpo constrói ossos e tecidos no início da vida, por isso, Kapha. E enquanto passava pela adolescência e pelos primeiros anos de vida de adulto, pode ter sido difícil para você emagrecer. Talvez você tenha tendência a engordar. Coma o que comer, você tem essa tendência. É aquele típico assim, nossa, eu engordo só de respirar. Na infância estava mais interessado em socializar ou ler do que em esportes. Não era o seu prato predileto. Esportes, né? Se teve vergonha de seu corpo quando jovem, provavelmente isso o impediu de entrar numa academia ou fazer aulas. Numa cultura obcecada por corpos magros, é difícil de sentir a vontade, de se sentir à vontade se você for diferente. Talvez também se sinta intimidado em começar uma rotina de exercícios estando fora de forma. É provável que adore o aspecto social da academia e ainda assim tenha dificuldade em manter a atividade física. Experimente caminhar ao ar livre. Ou faça esteira. Você tá ali, né? Sorrindo para todo mundo, fazendo a sua esteira. Para você é bom. Para sentir clareza mental e o poder do exercício em seu corpo, sem se preocupar em se encaixar na cultura da academia. Eis algumas orientações para escolher o melhor plano de exercício para você. Exercite-se cedo. Vá longe. Então faça ali seus 40 minutinhos de esteira, né? Brincando ali, vendo o pessoal, né? Quase como se você estivesse na arquibancada, né? Vendo os carros alegóricos passar. Gostou da metáfora? Então, você vai suar bastante, né? Preste atenção na técnica. E ali você vai brincando com o seu corpo. Às vezes você vai mais rápido, às vezes você vai mais lento. Conecte-se com o seu corpo. E aí, para concluir, embora você precisa comer e dormir para se manter vivo, o exercício é um tipo de hábito diferente. É algo que você tem que decidir fazer todo dia para manter a vitalidade do seu corpo. Já tendo entendido a necessidade de exercício próprio de seu tipo corporal, cultive esse hábito que vai melhorar sua nutrição e a qualidade de seu sono. Encontre algo que alimente seu nível de energia e que também seja divertido. Agora que aprendeu a dormir mais profundamente, a comer com mais atenção e a energizar o corpo com exercícios, falaremos sobre como o ritmo circadiano do organismo muda segundo as estações do ano. Então, nós fechamos. Este é o capítulo 9. Então, o capítulo 9 praticamente é um teste de você saber. Então, eu li, né, na íntegra. Se você respondeu a letra C, talvez você queira mais detalhes sobre isso, me chame lá no direct. Para você que deu a letra A ou a letra B, me peça a resposta que condiz melhor com você. E assim, nós entraremos amanhã no capítulo 10. E o capítulo 10, ele vai falar sobre as estações do ano. Então, como que você que atingiu
a letra C, como que você se comporta em cada estação do ano. Ou a letra A, como que é cada estação do ano. Ele vai trazer aqui também sobre tipos de alimentação para cada tipo de corpo. Interessante, no final deste livro tem o detox para cada estação, que também é diferente. Nos vemos amanhã nas estações do ano. Peça o seu teste do seu tipo de corpo, tanto do sono quanto do seu metabolismo. Se você já fez do sono e do metabolismo, então você pede do teste, do exercício certo para você. E depois eu mando a resposta para quem tirar a letra A ou C. Para quem tirou aí a C e queira aprofundar um pouquinho mais, me peça também, me chama lá no direct. Beijos!